Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Stephanie, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta da Clínica Mancini e hoje eu vou falar, continuando a minha série de vídeos sobre sintomas físicos na psiquiatria, eu vou falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade de doença. Relembrando que os sintomas físicos na psiquiatria são geralmente o psiquiatra acaba interferindo, assim, contribuindo para o tratamento quando a preocupação com algum sintoma físico está muito grande e está prejudicando a funcionalidade da pessoa. Então, às vezes ela está com dificuldade para ir trabalhar ou as relações sociais dela estão começando a estarem prejudicadas e o sofrimento em relação a algum sintoma físico está muito grande. Então a gente está sempre buscando uma melhora da qualidade de vida dos pacientes que estão com algum... Em qualquer área, né? Qualquer doença psiquiátrica, a gente está focando na funcionalidade e nos sintomas físicos isso não é diferente. Então, eu vou falar um pouco sobre transtorno de ansiedade de doença, que parece um pouquinho com o transtorno de ansiedade generalizada. Eu mesma e outros profissionais já falaram um pouco sobre isso, que o transtorno de ansiedade generalizada tem sintomas físicos e preocupações catastróficas com o futuro, que podem ser de qualquer tipo, assim, pode ser uma catástrofe ambiental, pode ser um problema consigo, pode ser um problema com os outros. E especificamente no transtorno de ansiedade da doença, é como se fosse uma ansiedade generalizada, mas ela fica muito mais focada em saúde da própria pessoa. E é uma ansiedade, é uma preocupação de ter ou vir a ter uma doença muito grave. Só que nesses casos, os sintomas físicos, eles podem quase não existir, ou ser alguma sensação, algum sinal fisiológico assim, natural, que a pessoa está interpretando de um jeito diferente. Ela começa a ter ansiedade sobre o significado desse sintoma. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, vai regularmente ao banheiro e aí um dia ela não vai ao banheiro. Ela tem uma constipação, mas é uma constipação que naquele dia ela não comeu fibras e ela iria ao banheiro no dia seguinte. Mas uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade da doença começa a ficar muito preocupado, começa a interpretar o fato dela não ter ido ao banheiro naquele dia como, por exemplo, um potencial para ter câncer. Então, eu estou desenvolvendo um tumor que está paralisando todo o meu intestino e é por isso que eu não fiz cocô nesse dia e não vou fazer no dia seguinte, nem no outro e nem no outro. E isso começa a ficar uma questão muito forte. Isso, assim, o transtorno de ansiedade de doença, ele não é uma questão isolada, não é um dia que isso acontece. Mas são pessoas que estão preocupadas, que interpretam sinais diferentes, pode ser o mesmo sinal ou vários diferentes, por mais de 6 meses. Outra coisa que a gente poderia imaginar seria, por exemplo, uma pessoa que fez uma atividade física muito, muito forte, sentiu palpitação por causa do exercício e aí começou a achar que ia ter um infarto e aí parou de fazer qualquer tipo de atividade física, começou a ficar mais reclusa em casa porque poderia a qualquer momento ter um infarto ou a pessoa pode até achar que ela chegou a ter esse infarto, né? Então, a questão aí é um sofrimento com um sintoma que não parece ser nada assim muito clínico, ou pode ter alguma coisa, mas é desproporcional e precisa durar 6 meses e precisa afetar o dia a dia, né?
Essas pessoas, elas podem ter comportamentos de verificação do corpo, podem ir em médicos o tempo todo, pedir para fazer vários procedimentos, ou elas podem evitar consultas em hospitais de qualquer jeito por medo de confirmar alguma doença. E aí, os sintomas físicos já prejudicando o dia a dia, a gente já pode, o psiquiatra já pode interferir. Mas pode acontecer de outras doenças psiquiátricas também estarem envolvidas com isso. Então, uma pessoa muito preocupada pode começar a ter ataques de pânico, pode começar a ficar deprimida porque ela acha que os médicos não estão entendendo o que está acontecendo, as pessoas em volta não estão valorizando a queixa delas. Então, isso pode levar a outras questões psiquiátricas também. Então, como é que o psiquiatra ajuda? Que nem no transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode entrar com uma medicação para poder amenizar todos os sintomas de ansiedade, e uma psicoterapia ajuda muito no caso de se perguntar por que está tão difícil viver, por que tem um medo tão grande de estar passando por dificuldades. E aí, com isso, as coisas vão amenizando e aí a gente pode voltar a viver uma vida tranquila. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, a gente se vê na semana que vem com mais sintomas físicos na psiquiatria. Tchau! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.